Cado Lake é um suspense psicológico envolvente que mistura elementos de mistério, luto e viagens no tempo. A história gira em torno do desaparecimento de uma menina e a sua conexão entre esse evento e casos não resolvidos que envolvem este enigmático lago. Ao seguir a jornada de Paris e a sua filha Ellie, o filme desafia a percepção do tempo, da memória e da identidade, enquanto revela segredos profundos de uma linhagem familiar marcada por dor e silêncios. Com uma narrativa fragmentada e atmosférica, o filme convida o espectador a montar o quebra-cabeças e a refletir sobre o que realmente é possível mudar no tempo e na alma. Então, Daniel, vamos começar aqui com a discussão do filme Cado Lake. Quero também desde já dizer que a nossa colega Dora hoje está connosco no backstage a fazer este episódio. E a primeira questão que eu te quero lançar, Daniel, lançar a ti e a mim, para gerar aqui então o nosso debate sobre este filme, é... neste filme é utilizado várias linhas de tempo, ou seja, onde eles saltam de um período histórico para o outro e assim sucessivamente até chegarem ao ponto principal. Tu achas que este uso de várias linhas de tempo influencia a compreensão da narrativa e também a empatia para com os personagens, ou achas que não? Olá, obrigada pela pergunta. Portanto, eu penso que sim, que influencia bastante. Acho que é essa a intenção também por trás da realização do filme. Este tema de viagens no tempo é um tema que me interessa bastante e tem a ver também com uma compreensão do que é a vida e do que entendemos por esta quarta dimensão que chamamos tempo, não é? Em relação ao filme e às linhas entrelaçadas, eu só vi o filme ainda uma vez e penso que este filme merece mais visualizações porque só após uma apurada apreciação do enredo é que se pode retirar algum tipo uma conclusão mais concreta. Sim, porque eu, por exemplo, quando terminou o filme tive de recorrer neste caso à internet e a outro tipo de mensagens para conseguir compreender o que se estava a passar no filme, porque a certa altura são tantos os entrelaçamentos ou tantas as diferenças temporais que uma pessoa fica um bocado confusa e perdida. Eu senti-me perdido a meio do filme. E segundo aquilo que li de fãs e de outros espectadores do público, houve muitas pessoas que não conseguiram entender o que se estava a passar e por isso é que se criaram até várias threads na internet a tentar explicar os vários saltos temporais que ocorrem ao longo do filme. Por isso é um filme difícil, mas à medida que a história se desenvolve, gera também no espectador a vontade de querer saber mais sobre estas personagens e porque é que isto lhes está a acontecer. Eu, por acaso, discordo aí um bocadinho com... Eu acho que a viagem no tempo, como tu dizes, e eles fazem, eu acho que tem a ver com o facto de aquela zona, o lago mesmo em si, ser algo um bocado místico. Desaparecem várias pessoas, mesmo na vida real, naquela zona, e eu creio que era um bocadinho nessa linha de tentarem dar uma mística ao lago em si. A minha pronto, visão do filme, sim. Não tão de viagem no tempo é possível, mas nessa perspectiva de querer dar uma explicação ao que acontece naquele local. Quanto a ficar perdida no filme, não. Eu cheguei a um ponto em que, ou seja, até ao momento em que ele pega na miúda, na criança que está ferida e a leva e deixa com os agricultores, até aí eu achei que era tudo no mesmo timeline, honestamente, em que ele trocava de uma espécie de uma realidade para outra. Mas não, que se passava tudo no mesmo... Sim, mas tipo, também fica com essa impressão na altura. Para outra. Mas a partir do momento em que ele entra em 1952 e deixa a miúda, eu comecei a perceber que, efetivamente, aquilo estava tudo entrelaçado, ou seja, em que ele salva
cria aquele encadeamento de acontecimentos, o efeito borboletas, assim quiseres, onde ele salva uma pessoa que no final tu percebes que é a mãe dele e que é a avó da filha dele e que é assim tudo. Eu por acaso, quando acabei o filme, eu percebi o que é que aconteceu. E depois fui ler, mas isso foi por curiosidade minha, eu fui ler o que é que o pessoal tinha achado do filme, porque inicialmente eu vi o filme, porque né, eu sou grande fã do Dylan O'Brien, como eu já te tinha dito, e foi mesmo por isso que eu comecei a ver o filme e não pela história, porque não fazia a mínima ideia do que é que eu ia ver. Eu quando comecei a ver aquele filme, eu pensei que ia ser alguma coisa com monstros e estava sempre à espera que aparecesse um monstro, ou algo assim tipo do Loch Ness, mas afinal não, era só uma cena de viajar no tempo. Por isso eu acho que entendi mais ou menos a história, não vi como sendo viagem no tempo em si, como tu disseste, mas sim de dar uma explicação a uma mística de um local onde as pessoas desaparecem sem deixar rastro, assim um bocado deep. Mas também podem ser comidas por um crocodilo, não é verdade? Mas achas que esse desaparecimento é intencional por parte das pessoas? Ou seja, aquilo é uma espécie de pântano. lago Aquilo é um pântano. onde as pessoas se deslocam para se tentarem libertar da vida? Ou para fazer moonshine, simplesmente, tipo Ok. escondidos no meio do pântano, não sei. Ou se calhar o lago tornou-se um pântano devido à sujidade que foi adquirindo pelos atos das pessoas à sua volta. Eu não conheço a história ou como o lago foi formado, né? Não sei. Mas pelo que eu percebi, houve uma grande seca, se o filme for correto, houve uma grande seca e depois tornou-se água. Isso está conectado portanto... com os deslocamentos temporais, porque a certa altura a personagem do Paris percebe-se que nesses períodos de seca é quando ocorrem os desaparecimentos, não é? Sim, e aquela sensação toda que ele tem, o sangramento, as tonturas, a perda de sentidos. Quando se abre a possibilidade dele poder viajar. Sim, viajar. Abrir o portal. Sim. Abrir o portal temporal. Portanto, já também fomos aqui falando um bocadinho sobre se dificultou ou não o nosso entendimento. Portanto, a mim, eu cheguei a um ponto em que comecei a perceber o filme. Tu tiveste que eu tive mais dificuldade, recorrer a várias threads na internet. Estamos aqui a falar do lago, não é? Tu consideras o lago uma personagem simbólica do filme, da trama, ou achas que representa apenas um cenário, um local onde é feito? Quase como o filme do Canijo, onde o hotel representa. Sim, penso que segue a mesma linha do filme do Canijo, mas neste caso, como o próprio filme se intitula Caddo Lake, já está a atribuir a esse lugar algo mais. Exatamente, um papel importante e desenrola o papel na narrativa toda, porque tudo acaba por girar à volta do lago. Depois apercebemos-nos que existem relações familiares e traumas geracionais que estão a ser ali postos em causa e processados, mas a figura do lago acaba por emergir como uma personagem por si só, sim. Concordo com essa apreciação. Com isso, sim. Estamos de acordo por isso é que eu achava que, como lá está, o filme tem o nome Caddo Lake e aquilo passa-se tudo, por isso eu achei que ia emergir uma criatura, sei lá, um crocodilo mutante, e estava sempre à espera daquele jumpscare e nunca Mas de aconteceu. facto, numa das cenas iniciais do filme, quando a Ellie entra pela primeira vez e pronto, há muitos planos deles com as canoas a percorrerem o lago, numa das cenas iniciais, quando ela sai do bote, ela vê um crocodilo, ou metade de um crocodilo, já morto em terra, e que estranha bastante aquela situação, e acho que serve até ali de quase como um catalisador para ela começar a pensar no que está a acontecer e, de facto, qual é o simbolismo dessa aparição. Eu acho que das três personagens que viajam no tempo, no caso a avó, que é a Anna, que por momentos tu pensas que é a irmã mais nova da Ellie, tanto a Ellie Sim, como... o único ponto em comum é o cabelo vermelho.
Era assim que eu conseguia perceber que eram a mesma personagem, era a cor do cabelo, porque de resto as personagens são interpretadas por atrizes diferentes e tudo. É uma criança, depois é uma adulta. Pois. E agora, disseste isto, eu perdi-me no que é que eu ia dizer. Deixa-me puxar a fita atrás. Eram as três personagens. Pô, não interessa, se calhar não era importante. Mas pronto, são elas as únicas três que fazem... já me lembrei. Porque lembrei-me agora do crocodilo, nada a ver, mas foi assim que lá cheguei. As três personagens, a avó, o pai e ela, que fazem a viagem no tempo, a única que entende o que está a acontecer, que consegue perceber o que é que lhe está a acontecer é ela, é a Ellie, é a filha, que consegue ter uma percepção mais ou menos do que lhe está a acontecer. Quando se vê a si mesma. Exatamente, sim, exatamente. Sim, porque até esse ponto, a minha percepção sobre o filme foi, pronto, é-nos apresentado uma família, um diálogo familiar, várias pessoas reunidas numa mesa, e nós sentimos que a presença da Ellie está ali meio deslocada, ela não se sente parte integrada naquela família. Até aí ainda parece-me tudo bastante claro, mas depois quando ocorre o desaparecimento da mais pequena, não é? Que é, na verdade, a avó. Pois, nessa altura ainda estou a tentar fazer um step back no filme, mas nessa altura ainda não sabia que era a avó. Mas quando ocorre o desaparecimento da personagem... da irmã, e ela vai tentar encontrá-la e depois vê-se a si mesma, aí é que ela também lhe dá aquele clique e ela percebe, ou melhor, apercebe-se de que algo não está bem. Sim, e é quando a mãe lhe diz que o pai dela desapareceu e que ela vai contra uma doida que tinha uma fotografia dele na mão. E ela, quando está a viver essa cena, é quase como se estivesse a ter um déjà vu do que a mãe lhe disse, porque a mulher doida que vai contra ela é a filha em ponto grande, digamos assim, já adolescente, adulta, pronto, já não me recordo ao certo da idade que ela tem, mas deve ser adolescente, pré-adulta, digamos assim. Portanto, eu acho que ela é a única que consegue perceber e ter noção daquilo que lhe está, pronto, a acontecer, não é? Que não é efetivamente doida ou que não tem nenhum problema de saúde mental, digamos assim, que acredito que foi o que tivessem dito à avó, tanto que ela sangra dos ouvidos e tem essa perda de sentidos. Ele começa assim... Sim, ela lida com um conflito interno vou voltar a repetir-me, mas a figura parental parece ser é um padrasto, não é? Certo. Que ela entende como padrasto, ela não tem uma boa relação com a mãe também, ou seja, existe ali muitos processos emocionais com os quais ela está a lidar e que não consegue resolver, e isso pode ser também um motivo de ela querer resolver essa situação e até ser mais ágil e mais... digamos que conseguir levar as coisas no sentido de não estancar, não as deixar estancadas e querer procurar uma resolução para esse drama. Eu fiquei com a sensação de que a filha culpava a mãe por não ter conhecido o pai. Sim. E a mãe culpava a filha por vá-se lá saber o quê. Nunca entendi. Eu sempre senti que a mãe culpava a Ellie de alguma coisa. Ou seja, tinha uma espécie de rancor, sim, algo assim. Isto é uma interpretação solta, mas eu penso que a mãe, quando interage com a filha, e agora, pronto, vou fazer aqui um pequeno reparo, que gostei muito de ver a atriz da série do Sete Palmos de Terra, a Claire, que já não havia, a mãe, que faz de mãe dela, já não havia na tela há algum tempo, e foi uma surpresa, uma boa surpresa. O que eu senti é que ela, quando interage com a Ellie, esse rancor de que falas, ou esse ressentimento que pode existir, acho que é como se ela se estivesse a projetar uma versão mais nova dela mesma, com a qual ela ainda não fez as pazes, e por isso é difícil para ela interagir com a filha, porque ela própria não está em paz com o seu próprio passado, com as escolhas que tomou. Sabes que eu também fiquei, quando acabou o filme, eu fiquei com aquela sensação também de que essa mulher louca que foi contra ela quando ela estava grávida, já com o bebê ao colo, isso já não tenho assim percepção. Eu fiquei sempre com a sensação que a filha a fazia lembrar dessa mulher.
é uma Estás a ver possibilidade. assim no teu subconsciente quando É tu possível, não gostas. sim, Eu sempre sim. também fiquei com essa sensação Se que calhar, sim. ela olhava para a filha e via algo que nela não batia a cara com a careta, se isto faz sentido. Estás a Sim, ver? sim. Isto é um filme que dá para panos e mangas e Como são interpretações. tantas linhas temporais entrelaçadas, de facto, essa é uma interpretação que faz bastante sentido. Eu queria também aqui aproveitar para dar Um reparo. outra nota em relação a fazer aqui uma ponte, já que estamos a falar em deslocamentos temporais. Achei muito curioso o facto do personagem principal, quer dizer, não sei se podemos dizer que é o personagem principal, mas é o personagem com o qual acabamos por passar mais tempo, que é o Paris, se chamar Paris, que é um nome muito com um fundamento literário profundo, porque remonta-nos a uma das primeiras obras literárias, não mesmo a primeira grande obra literária da Grécia, que é a Ilíada, em que também num combate, a meio de um combate, o Paris desaparece do combate do nada, e nesse livro, que já foi escrito há mais de 2000 anos, Ele também se perdeu. ninguém consegue dar explicações para o que acontece. Se calhar é o mesmo Paris. E achei que não foi casual o facto de ele ter esse não nome. Deve ter sido, não deve ter sido. Eu acho que tem mais a uma ver. vez, a figura de Paris é deslocada do lugar, do espaço-tempo onde se encontra e é transportado para outra outro para resolver alguma questão. Pronto. Tu achas que a possibilidade de tanto mãe, filho e neta, pronto, a Ellie, a Hannah e o Paris conseguirem viajar entre timelines e a mãe não entender, ele também não, e a filha entender, tu achas que isso é algo genético? Tu achas que eles conseguem controlar isso ou simplesmente acontece-lhes? É uma opção deles ou simplesmente neste filme eu senti que faltavam-lhes a eles muitas bases, tanto a nível de conhecimento científico, embora o Paris procure perceber mais sobre a condição da mãe e se dê esse trabalho, mas eles são completamente ignorantes no início, numa fase inicial, ao que se está a passar. Depois começam-se a perceber de que estão a interagir quase... não vou usar este termo, mas estão a passar por outras linhas temporais e aos poucos vão-se começando a comportar de modo diferente porque... Tomando o jeito, pondo assim. Não sei se é bem tomando o jeito, também acho que é um instinto adaptação. De sobrevivência, Sim. É uma tentativa de adaptação, mas creio que lhes faltam ainda algumas noções de física e de científicas para conseguir... Eles moram no meio de um pântano. Pois. Eu acho que a educação não deve ficar por muito exemplo, lá. agora se fizermos, por exemplo, a comparação com uma série que também lida com estas diferenças em linhas temporais, Fringe, por exemplo, onde existe um laboratório e eles conseguem fazer essas viagens. Mas eles viajam concentradas de uma realidade para outra. Aqui é um timeline, ou seja, é quase que se fosses do presente para o passado. Sim, mas mesmo se lês o livro do H.G. Wells, A Máquina do Tempo, estamos a falar de seres que construíram mecanismos com o intuito de viajar. Aqui não, aqui são pessoas que dão por si num outro... viajar automaticamente. Exato, sem mas terem... tu achas que é deles ou é do local? Pois, aí podemos pensar que existe uma espécie de sinestesia entre o local e as personagens. Creio que tanto o local como as personagens estão em comunicação perpétua. Aliás, numa também das primeiras cenas que vemos é o Paris a trabalhar para remover alguns utensílios do lago, do pântano. Ou seja, há ali um intercâmbio entre humanos e o elemento da água no meio, talvez entreajuda, não sei se se pode falar de uma consciência dos elementos a tentar fazer com que estas personagens resolvam os seus dilemas e dramas pessoais e coletivos.
Eu acho que é um caso do local, ou seja, o local por si só proporciona isso e aquela família, aquela linhagem, digamos assim, é mais sensível a isso. Embora não tenha consciência presente de que eu acho que é mais nesse aspecto. Sim, pode ser visto também como quebrar um ciclo geracional, porque, e aqui remete aqui para esta questão que eu te queria fazer, que se na tua opinião tu achas que o fim do filme oferece um encerramento satisfatório à história, ou te deixa a questão em aberto? Pois, Na minha opinião, sim. eu acho que sim, porque a filha, até guardei aqui o quote, porque foi um dos quotes que eu mais gostei no filme, em que a filha se vira para a mãe, ou seja, percorre tudo. Ou seja, embora esteja à procura da irmã, ela percorre os passos do pai naquela altura e percebe que o pai dela também está a fazer esse mesmo percurso, mas por outro motivo, porque ele morre sem saber que tem uma filha. Ele desapareceu sem saber que a namorada estava grávida. Eu acho que a miúda aqui quebra esse ciclo geracional e percebe que é sensível ou que consegue viajar entre timelines ou whatever, que se fosse eu evitava depois aquilo. E ela, quando no fim do filme chega à mãe, eles estão a ver sobre o desaparecimento da minha irmã na televisão, ela diz, "They didn't mean to leave us." Isso foi mesmo, para mim foi algo bastante... Foi mesmo... Ela fechou o ciclo para ela fez paz com o desaparecimento do pai e com o facto de nunca ter conhecido o pai. Se ela sabia que a irmã que desapareceu era a avó, acho que não. Simplesmente desapareceu e ela assumiu que também tinha essa possibilidade de... Isto já estou eu aqui a fazer a minha conclusão. Mas na minha ótica foi ela fechar um ciclo, entendendo que aquilo lhes acontecia e que o pai não quis deixar nem ela nem a mãe assim do nada. Ele simplesmente aconteceu-lhe e ele não conseguiu regressar, por muito que quisesse, não conseguiu regressar a elas. Essa foi a minha interpretação. Sim, parece uma interpretação bastante válida e há de facto um momento no filme em que as coisas parecem convergir para essa resolução e uma resolução pacífica até entre a Ellie e o suposto padrasto, mas a meu ver há outros personagens à volta que não ficam na mesma com isso resolvido, a não ser Caso a mãe, por que exemplo. interpretemos, sim, a não ser que pronto, pensemos na morte como algo que finaliza o ciclo, mas a minha interpretação, o meu take do filme, mais aqui vou-me focar no Paris, é de que ele permanece numa espécie de limbo ou quase purgatório a tentar continuamente salvar a mãe sem conseguir, mas está sempre a tentar, morre e volta a dar por si mesmo, a tentar sair do carro. Tu achas que ele está num constante Acho que aquilo é um time loop, porque quando o filme termina, se nós voltarmos a ver o filme, recomeça do ponto onde termina, que é com ele a morrer afogado, mas desta vez a submergir, não é? E a voltar a tentar procurar. Acho que para esse personagem específico nada fica concreto ou definido. Ele não consegue perceber o que é que levou a mãe a morrer. Ou porque... Sim. Ou seja, ele está constantemente a tentar salvar a mãe sem saber que tem uma família à espera dele. Sim, podemos interpretar assim. Pelo menos eu interpretei dessa forma. Duas mas também reparei através de fóruns que várias pessoas partilham de outras opiniões. Sim, é um filme que te deixa mesmo em aberto para várias interpretações. E segundo me apercebi, também tentei procurar entrevistas dos próprios realizadores, eles também não quiseram... Eles não quiseram deixar ou finalizar o filme de uma forma... Não quiseram fechar a leitura, as possíveis leituras, interpretações. Acho que eles... o mais importante para eles era dar a conhecer a história e permitir ao público depois pensar sobre ela e tirar as suas próprias conclusões. Aqui para terminar, e já fomos vindo a comparar com várias séries e filmes ao longo da nossa conversa, tu achas que o filme
comparado com outras obras, como o Fringe, o Quantum Leap, sei lá, o Back to the Future, por exemplo, sim. por exemplo. Achas que ele trouxe algo de fresco? Porque os outros acabam por ser um bocado conclusão fixa, se formos a ver. Menos o Quantum Leap, não sei se tu já viste, mas aí é um bocado também, lá está, fica em aberto o final da série. Tu achas que traz algo de fresco ou é, passando a expressão, mais do mesmo? Não parece que seja mais do mesmo. Não sei se fresco é o termo mais apropriado, mas acho que é sempre diferente. E a forma como o filme está editado e a forma como estas histórias se interligam está apresentada de uma maneira muito diferente desses filmes que mencionaste e de outros que também abordam esta temática das viagens no tempo. É um filme, pronto, usando aqui a expressão, aproveitando a dica do pântano, acho que é um filme um pouco lamacento e tu notas essa viscosidade na forma como as cenas são feitas. Sim, e as personagens entre si, há ali muitas coisas que não estão depuradas, tipo, as personagens estão ainda muito ligadas umas às outras e sem perceberem o porquê. Sem perceberem o porquê, sem perceberem também como sair desse lodo, desse ciclo tipo vicioso. uma areia movediça, quanto mais eles tentam, mais ela os puxa para aquele núcleo, aquele buraco negro que é a situação deles. O Pérez, quando se apercebe, pela primeira vez, quando passa o portal, a certa altura fiquei com a ideia de que para ele se tornou quase algo aditivo esse comportamento pronto, quase como descobrir um superpoder. Agora consigo passar para outra linha, e ele estava a agir quase com um comportamento de adição, de querer sempre mais e mais e querer perpetuar essa viagem. Minha questão é agora, Daniel, a votação. Gostaste do filme? Eu gostei do filme. Sim, gostei do filme. Acho que merece ser visto uma segunda vez. Sim, é um filme que te deixou a pensar. Deixou-me a pensar. Claro que, pronto, a um nível técnico, a um nível narrativo, eu acho que apresenta algumas falhas, porque há ali momentos em que, mas se calhar é essa a intenção dos realizadores, há ali uns momentos em que parece querer fazer com que o público se perca um bocado também. Se calhar é isso, porque se formos a ver principalmente o Paris, ele sente-se um bocado perdido. Pois, acabamos por entrar ou seja, na perspectiva nos sapatos dele. Sim, e nesse caso atinge na perfeição. E quanto é que tu... portanto, eu vou... Tristeza, já fui ver o que ele deu. Tristeza, vergonha. Não, vou dar um 3 mas vou justificar porque é a primeira vez que eu vi o filme e o 3 para mim simboliza um ponto de partida para algo que pode crescer e pode se tornar uma obra-prima. Há muitos filmes que saíram nos anos 70 e que foram olhados de lado e se tornaram filmes de culto. Este pode ser um filme que se pode tornar um filme de culto daqui a 20 anos, mas acho que o tempo também é necessário, como até o filme mostra, é necessário para fazer esta digestão de tudo o que acabamos de assistir. Por isso, mas é um bom filme, considero um bom filme. Eu também considero um bom filme, mas eu não dei 3. Eu gostei muito do filme, como já disse no início, eu vi por causa dele, mal ele saiu, e eu vi. Mas como é que chegaste ao filme? Viste publicitado Não, o filme não teve publicidade nenhuma sequer. Eu acho que ele nem saiu nos cinemas, foi diretamente, cá pelo menos, foi diretamente para a Max, para a HBO Max, whatever. E eu liguei para ver outra coisa completamente oposta e apareceu lá o banner do filme. E eu, que giro, é com o Dylan, quero ver. Por forças ocultas. Achei interessante, eu sei que tu nunca viste o Teen Wolf, mas achei um bocado interessante porque esta personagem tem quês do Styles, que é a personagem dele na série. A mãe morre, mas a senhora, pronto, na série ela morre mesmo de doença, não tem assim nenhum poder sobrenatural. Mas ele na série é o único, se calhar, mais sensível a certas coisas, e eu acho que ele trouxe um bocadinho do Styles para esta personagem também, e já sou eu a ver, não sei se foi verdade nem se não. E eu vou dar
Um 5. Porque este filme para mim é, pronto, é o tipo de filme que eu vejo automaticamente, que eu escolho, que eu gosto de ver. Concordo contigo que é um filme que tem que ser visto uma segunda vez, se calhar, para enraizares, pronto, a tua conclusão, ou se calhar Até eu vou aproveitar essa palavra para acrescentar ao que disse que estamos, portanto, aqui a lidar com conflitos familiares, que é um tema universal, não é? E este filme também é uma prova ou uma ponte para nos fazer ver de que muitas vezes esses conflitos advêm de situações que ocorreram antes de nós mesmos termos nascido, ou seja, e por isso estas... Já estão enraizados no seio familiar. Sim. Mas sim, acho que é um filme que se calhar se fores a ver uma segunda vez vais concordar com a minha opinião, e eu muito provavelmente se calhar até concordo com tu. Acho que é um filme que em aberto, que te dá liberdade de tomares a tua própria conclusão e a tua própria decisão. Eu gosto muito de filmes que façam isso. Por isso é um gordinho, um 5 gordinho de barriguinha cheia, com tudo. Pronto, não sei se queres adicionar aqui mais alguma coisa. Não. Gostaste do filme? Fico contente. Agora falta a Dora ver o filme, que ela ainda não viu o filme, é uma tristeza. Mas ela, quando vir o filme, nós vamos deixar também aqui a opinião dela e ver em qual é que se enquadra, se na do Daniel, se na minha ou se noutra completamente oposta, que eu acredito que vai ser outra completamente oposta, porque nós os três somos assim, opostos. Obrigada e até ao próximo episódio.